Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa. Bora lá, vamos falar sobre o período composto, as orações subordinadas, assunto de extrema importância dentro da língua portuguesa, galera. Quando nós falamos de período composto, orações subordinadas, nós estamos falando do período composto por subordinação. É um período na qual nós temos uma oração principal e uma oração subordinada. A oração subordinada é a oração que exerce uma função sintática em relação à oração principal. A oração principal é essa oração que tem um de seus termos representado pela oração subordinada. Então, quando nós falamos de período composto por subordinação, então pensamos nisso, uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal é aquela que tem uma oração que exerce uma função sintática em relação a ela. Então temos a oração principal e uma outra oração exercendo função sintática. Essa que exerce a função sintática é a oração subordinada. Essa outra aqui é a oração principal. Vamos deixar isso bem estruturado para você. Então temos aqui, no período composto, as orações se relacionam de tal modo que uma oração pode exercer função sintática em relação à outra. Toda oração que exerce função sintática em relação à outra denomina-se oração subordinada. E a oração que tem um de seus termos representado por outra oração denomina-se oração principal. Tudo bem? E aí, vamos classificar as orações subordinadas. Elas podem ser classificadas. E aí você vai pensar em 3 ramificações das orações subordinadas, dependendo da função sintática que elas exerçam. Então, as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, elas podem ser adjetivas, ou elas podem ser adverbiais. Então, grava isso. Oração subordinada pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Quando essas orações subordinadas desempenham funções típicas de substantivo, elas serão classificadas como orações subordinadas substantivas. Quando elas exercerem função típica de adjunto adnominal, ela será, então, oração subordinada adjetiva. Quando ela exercer função típica de adjunto adverbial, ela será, então, classificada como oração subordinada adverbial. Então, nós temos aqui que as substantivas, elas podem ser 6, elas vão se subdividir ainda em 6, tá? Eu tenho 6 orações subordinadas substantivas. Eu tenho 2 orações subordinadas adjetivas. E eu tenho 9 orações subordinadas adverbiais. Então, vamos lá. Oração subordinada. Quando eu penso em oração subordinada, eu penso em oração substantiva, subordinada substantiva, 6. São 6. Oração subordinada adjetiva, são 2. Oração subordinada adverbial, são 9. Tudo bem? O que são as orações subordinadas substantivas? São as orações que exercem funções típicas de substantivos. São 6. Quais são as 6? Vão ser, então, sujeito, ela pode exercer função de sujeito, tá? Objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e também aposto. Então, veja, são 6 orações subordinadas substantivas, tá? Reforçando para você. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Por isso são 6 orações substantivas, orações subordinadas substantivas. São 2 orações subordinadas adjetivas e são 9 orações subordinadas adverbiais. Nós vamos estudar agora, nesta aula, neste momento, essas 6 que eu citei agora, substantivas. Depois vamos pegar as adjetivas e depois as adverbiais. Então agora o nosso foco são as orações subordinadas substantivas, que são 6. E vamos deixar isso agora bem estruturado para você. Então, orações subordinadas
substantivas são as orações subordinadas que exercem funções típicas de substantivo. E essas orações, pessoal, são geralmente introduzidas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que e se. Então, as conjunções integrantes que e se, elas vão introduzir orações subordinadas substantivas. E aí, conforme a função sintática que desempenham, essas orações substantivas vão se classificar em, então, tá aí, ó, subjetivas, exerce a função de sujeito, objetiva direta, exerce a função de objeto direto, objetiva indireta, exerce a função de objeto indireto, predicativa, quando ela exerce a função de predicativo do sujeito, completiva nominal, quando ela exercer a função de complemento nominal, e apositiva, quando ela exercer a função de aposto, ok? Quando ela exercer a função de aposto. Então, vamos avançando aí, vamos ver cada uma dessas 6, lembra? São 6 classificações das orações subordinadas substantivas. Vamos ver essas 6 aí, então. Vamos avançando. Olha aí, as orações subordinadas substantivas subjetivas. Elas exercem a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Então, elas vão exercer a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Tudo bem? Então, temos ali exemplos, pessoal. Temos exemplos ali, olha lá. Temos aqui a oração principal, ó. É conveniente que você esteja presente. Essa oração aqui, ó, é conveniente, é a oração principal. Então, essa daqui é OP, é a oração principal. Que você esteja presente é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. O verbo da oração principal é o verbo é. É o verbo é. Esse verbo aqui, ó. E aí, o que nós temos aqui, ó, é que o sujeito desse verbo é que você esteja presente. Daí você vai falar, professor, mas é difícil saber isso só olhando assim, né? Pois é, existe uma técnica para você descobrir qual é a função da oração subordinada substantiva. E a técnica é a seguinte: você vai trocar essa oração que está introduzida pela conjunção que ou se, você vai trocar por isso, pela palavra isso. Então você troca toda a estrutura que você esteja presente, troca tudo isso por isso. Troca pelo pronome isso. Então vamos lá. Que você esteja presente, ó. Eu disse que você esteja presente é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Troca por isso. Troca por isso. Isso é conveniente. Olha só, isso é conveniente. Analisa só. Você trocou toda a estrutura que você esteja presente, você trocou pela palavrinha isso. E aí fica o quê? Isso é conveniente. Bom, nessa frase, nessa oração, isso é conveniente, claramente temos que isso é o sujeito. Portanto, pessoal, essa oração, ela é sujeito também. Então, se ela é sujeito, ela é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? Pegou aí a manha? Olha só o exemplo de baixo. Convém que ele chegue ainda hoje. Pega toda essa estrutura que está introduzida pela conjunção integrante que e troca por isso. Convém isso. Isso convém, ó. Isso convém. Isso convém. Quando eu falo isso convém, o sujeito do verbo convém é isso, ó. Isso convém. Então, o sujeito é isso. Se o sujeito é isso, toda aquela estrutura oracional também é um sujeito.
Então, ela será classificada como oração subordinada, porque exerce função sintática. Oração subordinada substantiva, porque exerce uma função típica de substantivo. E subjetiva, porque ela é sujeito. Quando ela é sujeito, ela é chamada de subjetiva. Beleza? Avançando embaixo ali, ó. Conta-se que ele chegará ainda hoje. Substitui toda essa estrutura introduzida pela conjunção que, substitui por isso. Conta-se isso que nós temos aqui, ó. Conta-se isso, portanto, se é conta-se isso, esse isso, ele é o sujeito do verbo contar. Então, conta-se, conta-se. Isso é o sujeito do verbo contar. Aqui, por isso que você tem que estar aqui, ó, bem afiado com a análise sintática do período simples. Porque esse verbo contar é um verbo transitivo direto, ligado à partícula ser. Então, esse ser é uma partícula apassivadora. Conta-se isso, nós temos uma voz passiva sintética. Nessa estrutura, temos o verbo transitivo direto, a partícula ser, e o que vem depois é sujeito. Então, esse isso aqui, ó, ele é um sujeito. Só que como eu troquei a estrutura oracional pela palavra isso, e esse isso é sujeito, significa que a estrutura oracional, ela é um sujeito. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, beleza? Então, conta-se isso. Lembrando, reforçando para você, contar é um verbo transitivo direto. Quem conta, conta algo. Ligado à partícula ser, nós temos então uma voz passiva sintética. O que vem depois do ser é o nosso sujeito. Eu poderia dizer na voz passiva analítica, isso é contado. E aí você percebe claramente que isso é sujeito. Então, aquela oração ali é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela exerce a função sintática de sujeito, tudo bem? E aí, para finalizar ali, ó, é provável que ele chegue ainda hoje. Troca que ele chegue ainda hoje, troca por isso. É provável isso. Colocando na ordem direta, ó, isso é provável. O que é provável? Isso é sujeito do verbo é. Isso é provável. Se isso é provável, então temos que isso é o sujeito. Isso, eu troquei a estrutura oracional por isso. Logo, a estrutura oracional é um sujeito, né? Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ó, é oração porque tem verbo, é subordinada porque exerce função sintática, é substantiva porque exerce função típica de substantivo, sujeito é função típica de substantivo, e ela é subjetiva porque ela exerce a função de sujeito, ok? Tranquilo aí? Bem estruturado aí para você. Pessoal, e observe o seguinte, quando ocorre a oração subordinada substantiva, a oração principal vai apresentar sempre o verbo na terceira pessoa do singular. Então, o verbo sempre na terceira pessoa do singular, na oração principal, tá? A oração principal vai apresentar um verbo na terceira pessoa do singular. E mais, pessoal, nessa oração principal não teremos sujeito. Não possui sujeito nessa oração principal, tudo bem? O sujeito será a oração subordinada. Tranquilo? Vamos avançando, pessoal. Mais um tipo de oração subordinada substantiva é a oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce a função sintática de quê? De objeto direto do verbo da oração principal. E aí nós podemos continuar
Obviamente, utilizando a técnica, né? O nosso macete aí de utilizar a palavra isso. Você troca a estrutura da oração, troca a oração inteira pela palavra isso e vai analisar qual é a função sintática do isso. A função sintática da palavra isso será a mesma função sintática da oração, beleza? Então, olha aqui, ó. Anderson disse que viajará amanhã. Anderson disse isso. Troca a oração por isso. Anderson disse isso. Se Anderson disse, veja a oração principal. Ó, a oração principal é Anderson disse. Aqui temos a oração principal. Ó. Anderson disse. O sujeito é Anderson, o verbo é disse. Anderson disse algo, ele disse alguma coisa. O que ele disse? Isso, pessoal, é o objeto direto. Então, isso é o objeto, é o quê? É o objeto direto, obviamente. Logo, essa oração ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, beleza? Você vê aí claramente, né? A mesma função sintática da palavra isso será a função sintática da oração. Essa oração, ela é um objeto direto. Em termos de classificação, ela é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Ó, não sei se ele é professor. O exemplo de baixo. Oração principal é aqui, ó. Não sei, ó. Sujeito é eu, sujeito oculto, né? Eu não sei. Eu não sei algo, eu não sei isso. Coloca aqui, ó. Troca a oração por isso. Não sei isso. Não sei isso. Não sei algo. Não sei isso. Esse isso é um objeto direto. Portanto, a oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Porque a palavra isso representa um objeto direto. Ela é um objeto direto, tá? Então, como isso está substituindo a oração, então a oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reforçando para você, tá? Próxima classificação, vamos avançando. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Pessoal, mesma coisa, mesmo raciocínio. Essa oração vai exercer a função sintática de objeto indireto. Objeto indireto do verbo da oração principal. Olha ali os exemplos ali, ó. Você vê que é bem tranquilo, né? Temos aqui o seguinte, ó. Gostaria é a oração principal. Quem gostaria de algo, ó. Gostaria de que todos estivessem presentes. Gostaria disso, gostaria de algo. Ó, disso é de mais isso, né? Então temos um objeto indireto. Por quê? Porque está sendo introduzido pela preposição de. Olha ali, ó, a preposição de ali, ó. Essa preposiçãozinha sendo exigida pelo verbo. Portanto, essa oração, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Ela representa um objeto indireto. Tudo bem, pessoal? Um objeto indireto, porque o verbo é um verbo transitivo e indireto. Essa oração está complementando um verbo transitivo e indireto. Ó, gostaria de que todos estivessem presentes. Gostaria disso. Quando eu coloco disso, gostaria disso, já percebi ali, ó, disso está sendo introduzido por de, né? Porque disso, o que é disso? Disso é de mais isso. Olha aqui a preposição de aqui, ó. Sim, porque quem gosta de algo. Eu gosto de isso, eu gosto disso. De mais isso, né? Eu gosto disso, eu gosto de algo. Então, essa preposição aí, ela está entregando que nós temos um objeto indireto oracional. Posso dizer isso também, tá, pessoal? Eu posso dizer lá, na primeira, que eu tenho um sujeito, ó, aqui, ó, vamos voltar, ó. Essa oração subordinada, substantiva, subjetiva, eu posso dizer que é um sujeito oracional. Olha aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó,
Uma oração subordinada substantiva objetiva direta é um objeto direto oracional, um objeto direto em forma de oração. Uma oração subordinada substantiva objetiva indireta é um objeto indireto oracional, um objeto indireto em forma de oração, tudo bem? Olha ali o próximo exemplo. Necessitávamos, oração principal. Necessitávamos, oração principal. Necessitávamos de algo. Quem necessita, necessita de algo. Necessitávamos disso. Necessitávamos disso. Portanto, nós temos o quê? Que essa oração é uma oração que exerce a função de objeto indireto, né? Essa oração em negrito ali. Essa oração que eu troquei por disso, né? Troquei por disso. Então, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tudo bem? Tranquilo? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, já vimos as orações subordinadas substantivas subjetivas, que são sujeito, objetiva direta, que elas são objeto direto, objetiva indireta, que elas são objeto indireto. Vamos avançando, porque nós temos as orações subordinadas substantivas predicativas, que exercem a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal. Então, olha só, o que nós teremos aqui enquanto estrutura dessa oração subordinada substantiva predicativa? Teremos aqui, ó, na oração principal, um sujeito, teremos um verbo de ligação, e daí depois disso é que teremos a oração subordinada substantiva predicativa, tudo bem? Ali, pessoal, eu poderia trocar essa oração por isso também. A verdade é isso. Como eu tenho na oração principal, eu já tenho o sujeito. Na oração principal, eu tenho um verbo de ligação. Esse isso aqui, ó, eu posso trocar, fazer o mesmo macete. Posso trocar essa oração que é introduzida pela conjunção integrante, posso trocar por isso. Tem problema. Esse isso é predicativo do sujeito, ó, porque ele está se ligando ao sujeito. Ó. A verdade é isso. A verdade é bela, poderia ser, né? A verdade é bela. Imagina que eu, no lugar do isso, eu colocasse bela. A verdade é bela. Então veja que essa oração em negrito, que é a oração que ele não passava de um impostor, essa oração está exercendo uma função sintática de predicativo do sujeito. Tá? Ela se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, nós temos na oração principal um sujeito do verbo é, ó, a verdade é. Temos o é, que é verbo de ligação. O que temos depois ali será, então, um predicativo do sujeito. Tudo bem? Mesma coisa no exemplo de baixo. Ó. Meu maior desejo era. Isso aqui é a oração principal. Veja que nessa oração principal, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, era, que é um verbo de ligação, verbo ser. Aí nós temos meu maior desejo. Meu maior desejo é o sujeito de era. Meu maior desejo era. Então você tem um sujeito, você tem um verbo de ligação. Esse fulano que vem depois, que é a oração, que é a oraçãozinha ali, ó, esse carinha aqui, ó, vai ser um predicativo do sujeito. Meu maior desejo era que todos voltassem, porque ele se liga ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então, nós temos um predicativo do sujeito. Então, nós temos aí, nesse caso das predicativas, são predicativos, né, do sujeito, só que em forma de oração. Então, são classificadas como oração subordinada, substantiva, predicativa. E a estrutura é muito fácil, tá? Você vai ter um sujeito, na oração principal, você vai ter um sujeito e um verbo de ligação. E depois você tem uma oração introduzida pela conjunção integrante que ou pela conjunção integrante se. Tudo bem? Tranquilo aí. Vamos avançando porque nós temos, então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, que exerce a função sintática de complemento nominal de um nome da oração principal. Esse nome está lá na oração principal. Olha só, olha os exemplos aí, ó.
tenho a leve impressão de que já vou tarde. Olha aqui, ó, eu tenho esse nome, ó, impressão. Quem tem impressão de algo. Pessoal, impressão é um substantivo abstrato. Eu tenho, então, a leve impressão disso. Eu posso trocar por isso. Sempre posso aplicar essa manha, né? Tenho a leve impressão disso. Esse disso, ele vai ser um complemento nominal, porque ele está ligado ao nome, ao substantivo impressão. Veja que não confunda, ele não é objeto indireto, porque para ser objeto indireto tem que estar ligado a um verbo, mas no caso ali ele está ligado a um nome, a um substantivo. Então ele vai estar ligado, né? No caso aí da completiva nominal, essa oração subordinada, substantiva, completiva nominal estará ligada a um substantivo ou a um adjetivo, nunca a um verbo. Se ela estiver ligada a um verbo, ela será ou objetiva direta ou objetiva indireta. Fica ligado nisso, beleza? Quando está ligado a um substantivo, a um adjetivo ou até a um advérbio, aí ela será completiva nominal, sem sombra de dúvidas. Mas, se estiver ligada a um verbo, obviamente vai ser objetiva direta, né? Objeto direto, ou objetiva indireta, que é um objeto indireto. Tranquilo? Olha aqui, ó. Tenho medo de que vá embora. Tenho medo disso. Professor, esse disso está ligado a medo. Medo é substantivo, não é verbo. Então, uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Ó, complemento nominal. Complemento de um nome. Nome pode ser substantivo, pode ser adjetivo, pode ser advérbio, tudo bem? Somos favoráveis a que o condenem. Somos favoráveis a que o condenem. Somos favoráveis a isso. A isso. Somos favoráveis a isso. Esse isso está ligado a favoráveis. Favoráveis é um adjetivo, não é um verbo. Então, esse a que o condenem vai ser um complemento nominal. Vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, as completivas nominais, galera, elas também serão introduzidas por preposição. Só que elas estarão ligadas a um nome, né, lá da oração principal. Esse nome pode ser um substantivo na oração principal, pode ser um adjetivo na oração principal, pode ser um advérbio na oração principal. Bem? E também você pode aplicar a técnica de trocar por isso. Bem? Mas esse isso estará ligado sempre a um nome, tá? Não a verbo. Se estiver ligado a verbo, vai ser reforçando. Vai ser objeto direto ou objeto indireto. Tranquilo? Como é completiva nominal aqui que nós estamos falando, então estará ligado a um nome. Nome, reforçando. Substantivo, adjetivo ou advérbio. E vamos avançando para fechar aqui as orações subordinadas substantivas apositivas, que exercem, pessoal, a função sintática de aposto de um nome da oração principal. Então estará ligada ao nome da oração principal, só com a função de aposto, né? E o bacana aqui é que nós temos que nessas orações subordinadas substantivas apositivas vai entregar fácil para a gente, porque nós teremos o sinal de pontuação. Então, desejamos isto, que sejas feliz. Esse que sejas feliz liga-se a isto. Desejamos isto, que sejas feliz. Espero uma coisa, que vocês não faltem mais. Olha aqui, ó, ligado a coisa. Seu grande desejo, ó, que o time fosse campeão, não se realizou. Ele está se referindo ao desejo. Então veja que na apositiva você sempre faz referência a um nome que veio anteriormente expresso e você tem também o sinal de pontuação. Essas orações subordinadas substantivas apositivas exercem a função sintática de aposto, tá?
e elas vão sempre guardar equivalência com o nome a que se referem, tá? Ó, no primeiro exemplo, desejamos isto. Isto, que sejas feliz. Então tem uma relação de igualdade. O que é isto que eu estou me referindo? Que sejas feliz. Espero uma coisa. Que coisa é essa? Que vocês não faltem mais. No terceiro exemplo, seu grande desejo. Que desejo é esse? Que o time fosse campeão. Mas as apositivas, pessoal, são bem tranquilas, tá? Além de exercer função de aposto, aqui nesse caso, pessoal, elas sempre estarão ali com sinal de pontuação, entregando uma, então, oração subordinada substantiva apositiva, beleza? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido os assuntos que foram abordados nesta aula. Nós começamos a falar aqui sobre o período composto por subordinação, as classificações das orações subordinadas. As orações subordinadas, reforçando, podem ser subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Nesta aula, nós falamos sobre as 6 classificações das orações subordinadas substantivas, ok? Eu vou encerrando por aqui. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos, galera. E um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fui!